Boa tarde, gente. Nós vamos começar nossa aula, nossa primeira aula. Deixa eu dar uma melhorada nessa luz aqui. Nós vamos falar sobre a história da fotografia, primeira aula do módulo 1, que é a história da fotografia. Então, nós vamos falar dos primórdios da fotografia, como foi o início, né, desse processo, que é um processo. A fotografia não foi inventada por alguém, ela foi desenvolvida durante mais de 1000 anos, né? É milenar, então. Então, gente, naturalmente a gente pergunta qual a origem da fotografia, quem a inventou, quando foi criada, né? Então, como eu disse, foram várias contribuições, foi um processo alimentado aos poucos, milhares de anos de observação da natureza. Vários cientistas, químicos, físicos, matemáticos se debruçaram diante das suas observações científicas e foram contribuindo para que, num processo lento, a gente achasse um dispositivo fotográfico que hoje, por exemplo, está na palma da mão, no celular, né? Através do celular, a gente pode fotografar, fazer vídeos, enfim, trabalhar toda a parte da divulgação. E a gente está nesse processo agora exatamente para ensinar vocês a fotografar dentro do projeto do portal, para divulgar os produtos de cada fornecedor. Mas é importante também saber da história, né? Porque tem que aprender a fotografia? Sim, mas é importante saber a origem da fotografia, porque nossa formação ela é completa. Então, qual a origem da fotografia? A primeira fotografia é conhecida, data do ano de 1826, e é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niepce. Contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando juntas ou em paralelo, ao longo de muitos anos, na verdade, ao longo de mais de 1000 anos, né? Então, é um processo histórico que você, a partir do momento que a gente vai dando a aula aqui, eu vou marcando os pontos importantes e as figuras importantes vão aparecendo e que cada um deu uma contribuição, ajudou de alguma forma a nós termos hoje uma máquina excelente, que é um celular, por exemplo, fotografando, né? Os primeiros retratos autônomos, né, surgem no século XIII, ou seja, no ano de 1300, e eles ainda não eram através de um dispositivo, eles eram pintados, porque não existia fotografia, né? Então, existia a pintura, então se retratava os retratos através de pintores, né? Então, você vê basicamente reis, rainhas, os mecenas, os burgueses, ilustrados, enfim, não era um produto acessível à população. Mas, por exemplo, também temos as fotografias pintadas do nosso Nordeste, do Brasil, onde você, até pouco tempo atrás, a gente podia ver umas fotos ainda na casa da avó, do bisavô, umas fotos pintadas, né, que você via a fotografia dos parentes ali. Já já eu mostro uns exemplos para vocês. O mais antigo exemplo de pintura sobre tela é uma Madonna de 1410. Os retratos desse grupo são ditos de aparato. Por quê do grupo? É que eu visitei uma exposição no MASP de São Paulo e lá eu pude constatar a exposição Retratos, né? Então tem um grupo de retratos feitos à mão através da pintura, né? Ou seja, é a representação da imagem através da pintura. A imagem construída pelo artista deve ser impressionante, no caso, deveria ser impressionante para impressionar os clientes, né, por conta que tinha que ter uma aparência muito semelhante à imagem da pessoa, né. E aí nós temos o primeiro retrato feito à pintura, datado do ano de 1410. É uma Madonna e o autor é Ottaviano Nelli. A igreja era muito retratada na época por conta do apoio às artes que dava, aos pintores, né? Tanto é que a maioria das igrejas barrocas, elas são retratadas com grandes ornamentos, com anjos, com imagens, enfim, é muito rico.
E aí nós temos o grupo de retratos que eu falei, que eu visitei na exposição do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde vocês podem ver as imagens aí de vários senhores e senhoras. E pelos traços aqui, a gente percebe, por exemplo, tem um Van Gogh, uma figura aí do lado direito, esse menino, com certeza deve ser de Van Gogh, pelos traços da pintura, né? E aí nós temos a imagem da Cachoeira de Paulo Afonso, retratada em 1850 através do pincel sobre tela, óleo sobre tela, do E.F. Schutt. A aquisição foi doado pelo João da Costa Dória em 1956. Está lá no Museu de Arte de São Paulo. E em 1649 também o pintor Franz Post retrata a Cachoeira de Paulo Afonso, né, uma cachoeira famosa na região. Quem já teve a oportunidade de ver realmente é muito interessante. Infelizmente, com o represamento das águas, ela não é aberta o tempo todo, mas quando chove muito, quando existe a possibilidade de abertura das comportas, você pode apreciar uma beleza imensa. E aí tem o tipo retrato, que é imagens de pessoas, e tem a retratação de paisagens, né? Você imortaliza a imagem da natureza através da foto via pincel. E aí tem esse marco, que é um marco importante, que é o Joseph Nicéphore Niepce, que faz a sua primeira fotografia através da técnica da heliografia. O que é a heliografia? Isso foi no ano de 1826. Então, a heliografia basicamente é o registro através da luz do sol, do calor. Ele tem uma placa de prata com betume da Judéia em cima, que é um betume muito sensível, então fica exposto durante 8 horas. O problema dele aí foi essa exposição de 8 horas na luz do sol. Então, é uma exposição por muito tempo. Então, a gente já tem um problema para se resolver aí. Qual é o problema? O problema da longa exposição e da falta de nitidez. Vocês vão ver que outras pessoas mais adiante vão contribuir para resolver esses dois problemas que o Joseph não conseguiu solucionar. Ele consegue o conceito, ele consegue ao meio, mas a técnica falta apurar para conseguir um resultado melhor. E, então, vamos falar um pouco dessa técnica que ele usou, que é a heliografia, que vem do grego gravar com sol. É um processo fotográfico criado por Joseph, e a imagem heliográfica era feita com uma placa de prata e coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado de betume da Judéia, podendo ficar cerca de 8 horas à exposição solar. O processo tem baixa velocidade de captação e pouca qualidade da imagem, né? Imagine você ficar 8 horas ali, ele conseguiu registrar nessas 8 horas tanto o sol nascendo como o sol se pondo, porque dos dois lados da fotografia, tanto esquerdo como direito, você vê uma claridade muito intensa. Então, você tem também uma definição não muito boa. Você consegue ver ali uma torre, né? Eu acho que são 2 andares, 2 janelinhas, e do lado direito também aqui uma torre, e um telhado mais à frente, né? Então, a gente tem aí o Nicer praticamente estreando a sua primeira imagem, do que mais tarde viria a ser uma imagem fotográfica. E aí tem a heliografia, como eu já falei, e qual a origem do nome fotografia? Então, a origem do nome vem do grego, do latim, luz, que é foto, grafia, que é escrita. Então, escrita com a luz. A fotografia só existe quando existe a incidência de luz em qualquer situação. Porque você, quando tem um flash, você tem a luz que acende para a máquina fazer aquele momento do registro. Se você não tem luz, você vai ficar no escuro. Você não vai conseguir ter uma qualidade interessante da foto. Então, a origem do nome, não esqueçam, vem do latim, do grego, fotografia, que é luz escrita, é a raiz da palavra. Você tem aí, então, a gente pode remontar a origem da primeira fotografia, é como juntar as peças de um grande quebra-cabeça com pistas espalhadas por séculos. Então, durante quase 1000 anos, veio observou um fenômeno natural, veio outro, observou um raio de luz,
observou o comportamento desse raio de luz incidindo sobre uma árvore, depois incidindo num pequeno orifício, e aí vem essa contribuição desses homens aí que nós estamos vendo, que é o primeiro chinês, 400 anos antes de Cristo, a gente já tinha a primeira observação óptica de uma imagem produzida através de um pequeno orifício de uma caixa escura. Né? Então, imagine, 400 anos antes de Cristo, quase 2.000 anos atrás. E aí depois veio Aristóteles, que observando também a natureza através do olho, né? Porque eu costumo dizer que o olho humano é uma perfeita máquina fotográfica. Você só não registra e imprime, mas você registra na mente, você consegue guardar a imagem. E você consegue ter a incidência da luz, que você transforma a luz em imagem, né? Através do cérebro. Essas conexões aí que existem. Então, Aristóteles observa o raio de luz passando por uma frecha de árvore, por uma brecha de um galho, e por acaso estava tendo um eclipse, né? Assim falam, e a narrativa é essa, que ele consegue ver uma lua pela metade no chão. Ou seja, o raio de luz passa através do orifício, esse orifício permite que a imagem ela chegue ao chão desse objeto que é natural, que é a lua, né? E aí vem Platão, que eu vou explicar para vocês a contribuição deles, que foi a questão do mito da caverna, né? E também o Alfazem, o iraquiano da Constantinopla, ou de Iraque, que também contribui para um olhar mais minucioso, conseguir elaborar a sua primeira câmera escura e aprofundar um pouco mais esses estudos. Vamos lá? Aí está o esquema da observação de áreas, tanto do Mozi do chinês como o do iraquiano, da Constantinopla antiga, onde você tem a luz entrando por um pequeno orifício. E por que ela inverte no final? A figura A está boa e a figura B está de cabeça para baixo. Porque nesse cruzamento do orifício, a imagem, o orifício apertado, então ela se cruza um raio A e B e ela inverte a imagem. É o mesmo princípio do olho humano e de algumas câmeras fotográficas, né? Então, o efeito observado por Mozi no século V a.C., e mais tarde por Aristóteles sobre a copa de uma árvore, é exatamente esse efeito que vocês podem ver nessa figura aí. E aí nós temos a contribuição do Platão, o nosso filósofo Platão, aonde ele faz o esquema da questão do homem da caverna com a fogueira. Então, na época não tinha habitação, você imagine um homem da caverna deparando-se com sombras na parede de pessoas, de animais, e como ele não tinha acesso à informação lá fora do que estava acontecendo, ele imaginava um mundo à parte, ele completava a imagem, ele viajava nessas representações. Só que a curiosidade também permitiu que ele fosse atrás dessa verdade e descobrisse que nada mais era do que uma ilusão, e que ele poderia brincar com isso. Daí vem o cinema, né, a construção da imagem, da projeção na tela, da transformação do real, que está fora da caverna, para o imaginário que está dentro. Então, o homem se vê diante de uma representação, né? É essa a contribuição de Platão para o audiovisual, para a fotografia, para o cinema. E aí veio a quarta figura que vocês viram nas nossas fotos lá, o Rai, só um minutinho aqui, o Rai Aitahan, 1040 anos depois de Cristo já, né? Estuda com minúcia a óptica, contribuindo assim para um melhor entendimento dos fenômenos anteriores observados, ou seja, ele vai acrescentar aí um tecido com a projeção, e aí com o espaço, atrás você tem a imagem de um palácio, e essa imagem é convertida no tecido através do cruzamento dos raios, né, que eu falei para vocês. Aí vai ter um espectador já, né, e aí a gente consegue visualizar essa questão. Bom, qual foi o primeiro registro, o primeiro esquema ilustrado desse processo? Foi em 1544, ou seja, apenas 44 anos depois da chegada dos portugueses à terra Brasil. Então, em 1544, o Reiner Gemma Frisius consegue desenhar esse esquema,
né, através dessa figura que vocês estão vendo aí. A imagem entra pelo orifício e ela é invertida na tela, né, no fundo da caixa escura. Então, vocês conseguem ver quase 1.000 anos depois da contribuição do chinês, alguém consegue desenhar esse esquema aí, que ficou registrado na história, pelo menos, né? Então, a gente consegue ter acesso a essa evolução. E aí surge um problema para ser resolvido. Por quê esse problema? Quando essa imagem atravessa o orifício que vocês estão vendo ali, aquele buraquinho, ela não é nítida, ela é muito difusa, ela não é delineada, a gente não consegue observar muito bem o desenho. E aí surge esse cidadão aqui chamado Gioriamo Cardano, italiano, e inventa uma lente chamada lente biconvexa, onde existe uma conversão de raios a um mesmo ponto de luz. E aí você consegue, com essa acuidade, diminuir, entra a luz, você consegue enxergar melhor a imagem, porque quanto menos luz tem, você enxerga menos. Então, aí o esquema da lente convexa é uma lente côncava, né? E aí ela consegue passar a imagem um pouco mais fechada com foco. Então, a relação desse tamanho do orifício com a nitidez do objeto trazia esse problema. Quanto menor o buraco, né, o orifício, mais nítidos são os traços. Porém, a diminuição da entrada de luz, havia um considerável escurecimento da imagem, a gente não conseguia ver direito. Então, por este motivo, foi desenvolvido o mecanismo do uso de lente, a partir de 1550, pelo físico italiano Girolamo Cardano, que utilizou uma lente biconvexa. E aí vem depois, então a gente já tinha um problema resolvido da lente, da nitidez, né? Aí tinha que resolver o problema da entrada de luz, e aí veio a criação do diafragma, através do Daniele Bárbaro, né, que é essa figurinha aí que está do lado do canto superior esquerdo da nossa aula. Ele inventa o diafragma, que inicialmente era apenas uma cartelinha com esses buracos. Se você quisesse aumentar a entrada de luz, você aumentava o buraco, se quisesse diminuir, você diminuía na cartela, né? Então, você consegue ver o esquema aí. Então, essa cartelinha já foi juntada com a caixa do Nicéphore, e aí você já tinha um controle de luz. Você tinha luz, você tinha um controle de luz, da entrada de luz, e conseguia já fazer alguns registros através da placa de prata. Só que durante 8 horas, era um tempo muito grande. E aí surge esse cidadão também, que contribuiu, que é o Johannes Kepler, por volta de 1604, que é a parte óptica da astronomia. Ele era um astrônomo. Geralmente, eles eram cientistas, matemáticos, filósofos, né, se debruçavam diante da observação da natureza para compreender esses fenômenos. E aí ele compreendeu a questão da entrada da luz como o inverso do quadrado da distância, que isso ajudou a melhorar essa questão do foco da foto, né, da imagem que entrava através da luz ali naqueles orifícios. E como registrar essa imagem? A gente tinha aí a imagem, a gente já tinha o dispositivo do diafragma, já tinha a questão da lente, já tinha a caixa, mas não sabia como registrar, não sabia como imprimir, não tinha como copiar, não tinha como guardar ela. E aí surge o cidadão de novo, chamado Nicéphore, o geógrafo francês. Ele consegue registrar, só que ele não consegue um tempo maior. Ele melhorou o tempo dele de 8 horas, foi aí para uma hora, enfim, mas não conseguia muito tempo de duração da imagem. Essa imagem se perdia com o tempo. Você consegue ver ali uma colher, uma faca, tem uma tigela, uma taça, uma garrafa, e ele conseguiu se aprofundar muito. Ele já tinha descoberto o princípio da fotografia praticamente, que o que faltava aí era uma técnica mais apurada para ele conseguir desenvolver uma fotografia com mais qualidade. E quem fez isso foi o Louis Daguerre, né? O Louis Daguerre, ele procurou o Unicef, o Joseph, né, e fez uma sociedade com ele, aonde ele pegou todo o estudo, né, e complementou com uma nova técnica. Ele conseguiu dar mais durabilidade e diminuir para 1 hora apenas, 15 minutos, 30 minutos, a captação da exposição da imagem.
E ele consegue mais uma coisa também, junto com... Ele consegue dar mais nitidez por conta dessa questão do uso do diafragma, ou seja, ele usa o conhecimento anterior para elaborar uma máquina menor, como você está podendo ver, que chama-se o daguerreóptico, né, que era uma máquina um pouco menor. E aí vocês conseguem já ver uma maior nitidez nas fotografias, né, como você vê aí do lado essas figuras. E é importante dizer que o Daguerre, ele consegue essa solução aquosa com sal, e ao banhar essa solução, ele consegue dar um tempo maior de vida às imagens. As imagens não somem com o tempo. Elas conseguiram fixar o sal junto com a água, o iodo, consegue fixar o processo químico, ele era químico também, ele trouxe essa contribuição como químico de conseguir fixar mais essa imagem na tela de prata. E aí, então, veio o brasileiro, o francês naturalizado brasileiro, que morou no Brasil, que, inclusive, antes dele, já tinha feito a primeira copiadora, a fotocópia, né, o primeiro, digamos, Xerox hoje, só que não teve o registro, não teve a patente registrada, né, que é a questão dos direitos autorais. Infelizmente, o Brasil, na época, ainda era muito incipiente e a Europa era muito mais avançada. E aí ele conseguiu fazer essa questão é, da fotocópia, você consegue ver ali um poste, tem a escritura, né, fotografia em 1892, e aí você consegue ver acima você tem uma cruz, eu acho, uma imagem de Cristo, e tem uns ramos de oliveira, né, parece um diploma o documento, mas infelizmente ele não obteve isso no registro, ou seja, reconhecemos como é reconhecido como um dos primeiros, porém não tem o fato histórico registrado como dele, né. E aí o Daguerre consegue diminuir para 15 minutos e consegue tirar fotos de figuras importantes, como, por exemplo, o presidente americano, o Abraham Lincoln, uma foto de 1846, você vê que ele está com o peito estufado aí, isso daí é porque ele não podia se mexer, então tinha uma madeira atrás das costas segurando ali a base, ele não podia mexer, a cabeça também tinha um apoio e a mão tinha esse suporte aí. Só que vocês percebem aqui o dedo, ó, colocar o cursor aqui, o dedo dele, ele mexeu, então a foto ficou borrada, porque como é uma exposição longa, ainda assim ele consegue uma boa qualidade. Então o olho não piscou, porque a piscada de olho também não compromete, é muito lento, ou muito rápido, milésimo de segundo você pisca o olho, né, e sai o olho nítido. Então nós temos aí o Luiz Daguerre, que dá uma contribuição da primeira imagem de Abraham Lincoln, que foi um presidente americano. E aí veio mais uma contribuição, mais uma melhoria no processo de fotografia, que é através do Talbot, William Talbot, o inglês, que melhorou a imagem no sentido da impressão, do registro no papel. Ele consegue já uma qualidade melhor, essa tonalidade amarelada de foto antiga foi por conta do William Talbot, desse inglês, que foi uma foto chamada Horatia Felding, que é uma pessoa tocando uma harpa, e aí você tem a foto de 1842, né? Então, gente, o William Talbot, vocês perceberam que ele deu uma melhorada nessa questão do... Tá meio escuro, né? Vamos lá. Então, o William Talbot, ele consegue melhorar esse desempenho
consegue um papel mais durável e um resultado de melhor qualidade na fotografia. E aí ele consegue tirar a câmera de dentro do estúdio, né, levou para a rua para mostrar o dia a dia de ações de pessoas, por exemplo, são dois homens no trabalho aí, esse tom sépia amarelado continua, né, na imagem, e aí vem o equipamento do Talbot, né, continua a máquina pequena, já tem ali a lente, né, você vê ele com tripé, você tem aí a foto da catedral, né, uma foto famosa, inclusive, e aí nós temos as imagens da famosa igreja de Madeleine, em Paris, né, onde o Hippolyte Bayard ele consegue já registrar de forma muito bem interessante, com uma profundidade de campo muito interessante, com uma iluminação. Você vê um contraste do preto e do branco aí muito bom, né? A questão da sombra. É um trabalho feito pelo Hippolyte em 1845, né? Ou seja, já se começa a registrar as cidades, paisagens, né? E aí o Bayard continua com a imagem de uma casa, uma família, né? Os registros continuam sendo feitos, isso em 1858, e você já vê uma nitidez muito interessante, uma cor de foto diferente, né? Continua o uso do papel, o sépia, né? E a imagem referente à cobertura de guerra, que era uma cobertura de guerra um pouco comportada, dos bastidores, não do fronte, não da ação. Você vê aí uma disposição de pessoas na mesa, dos soldados, né, dos comandantes, mas uma coisa meio que dirigida. Você vê aqui do lado esquerdo uma pessoa, um dirigente, enfim, alguma liderança com uma pose, né, o outro sentado num banquinho, e aí você vê uma imagem de uma paisagem mais abaixo, com as tendas, né, um vale abaixo, e você percebe que é uma foto, digamos, dirigida mesmo. Já o Roger Fenton, ele parte para a guerra também, né? Foi cobrir a guerra da Crimeia, e muitos falam que essa foto que vocês estão vendo aí, ela é uma foto que foi mudada a cena, ou seja, as balas de canhão, que são essas bolinhas aí na estrada, ele tirou e concentrou elas todas aí para dar aquela impressão de impacto, ou seja, ele consegue dirigir a imagem, ele consegue dirigir a foto, no caso, né? E aí vocês têm essa foto do Vale das Sombras, da morte, na Guerra da Crimeia, em 1855. Do lado esquerdo tem ele sentado ali, com o equipamento dele, né, junto com uma carruagem, transportando esse mesmo equipamento. E daí veio os cartões de visita, que foi mais um salto, mais um avanço, aonde por volta de 1854, o André Adolphe Eugène Isderry desenvolveu e patenteou uma forma de fotografar, tipo imagens sequenciadas idênticas. Uma máquina que possuía 4 lentes e fazia 8 retratos, de uma única vez. Eram imagens pequenas, de no máximo 10 centímetros, impressas em um cartão rígido. Acho que é um cartão que ele está segurando ali na mão, mais ou menos aquele tamanho. Então, ele já consegue ter uma mobilidade, já consegue vender, já consegue meio cartão postal, já consegue tirar fotos, vou mostrar para vocês aqui, os cartões, então, são 4 cartões diferentes com 4 pessoas, mas que momentos diferentes também entre eles. Um está com a mão mais acima, mais abaixo, sentado, em pé, né? Então, você consegue manter aí uma sequência. É muito parecido, não muda muito, muda o dispositivo na qualidade, mas isso era o Instagram antigo, né? A gente consegue comparar, ou seja, continuamos fotografando durante século, durante anos, e a ideia é essa, mostrar o outro, né? Apresentar-se, a ideia da representação, né? É muito forte na fotografia. Bom,
Esse é um grande marco, né? No caso, o Eastman, que foi o dono da Kodak, ele inventou essa marca Kodak. O Eastman, ele criou a Brownie, que é essa caixazinha marrom aí, preta, né? Brownie, e desenvolveu, foi um fenômeno, ele popularizou a máquina fotográfica. Agora a máquina fotográfica não era mais de um, ou duas, ou três, ou quatro, um segmento específico, estava no meio popular. Por apenas 5 doletes você conseguia comprar uma máquina Eastman, e que, na verdade, o Eastman colocou o nome Kodak. Mesmo o Eastman inventando esta máquina da Kodak, ainda assim ele precisou de ajuda, ele fez parcerias, ele pescou uma ideia e outra e transformou, fez parcerias para fazer o filme, né? Porque cada máquina dessa tem a capacidade para 100 fotos. E tem um detalhe que ajudou muito a popularizar essa máquina. A pessoa trocava a máquina por outra e já ganhava as revelações, e vinha com um filme novo. Então, isso ajudou muito, tanto é que essas imagens ali acima, redondinhas, ó, deixa eu puxar minha imagem para cá, elas já mostram pessoas, famílias, eventos, né, paisagem, de forma muito mais acessível, através de uma película, onde você conseguia rebobinar esse filme, conseguia passar ele através do mecanismo ali em cima, tem uma borboleta que você passava o filme, e um botão ao lado para tirar foto. Então, o Eastman de Nova York, é americano, ele conseguiu popularizar com uma frase simples: aperte o botão e o resto é conosco, deixa com a gente. Então, até isso ele soube fazer um marketing, né? E daí para diante, a Kodak lançou muitos e muitas versões de máquina, e a gente vai ver mais adiante. Então, foi um marco, né, a Kodak na história da fotografia, e isso aconteceu no ano de 1889, né, que foi a película plástica em rolo, que aí, através da Brownie, isso se popularizou muito. Então, aqui do lado direito da imagem, vocês conseguem ver a evolução, que vai da Browniezinha, da, da imagem da caixa escura, né, de esqueci o nome, do italiano lá, até a imagem de uma GoPro dos atuais momentos que a gente vive hoje. A GoPro é uma câmera super moderna, onde ela grava em 4K, que é a prova d'água, você faz movimentos de ação, ela é uma pocket câmera, é muito, muito utilizada em esportes radicais, em imagens aéreas, é bem interessante, né? Então, vamos lá, a gente tem aqui essa cronologia de alguns inventos que revolucionaram a fotografia. Você tem em 1827 aquela foto com betume da Judéia, e quase 50 anos depois, 60 anos, você tem a primeira Kodak, ou seja, levou 60 anos para que esse aprimoramento fosse desenvolvido. Você imagina a agonia nossa hoje, que é para ter o retorno, para ter uma resposta, para ter resultados imediatos na questão da tecnologia. Que como tudo foi muito lento, foi muito devagar, e demorou muito para a gente chegar ao que é, por exemplo, hoje uma GoPro, né? Então, gente, a gente vai falar agora um pouco sobre, nesse período da história da fotografia, um pouco sobre os conceitos, sobre os movimentos artísticos que dominaram a cena, né? A gente vai falar um pouco sobre que tendências na área da fotografia existiram. Então, a gente tem um pictorialismo, né, que é um movimento onde o fotógrafo tem permissão para usar de qualquer tipo de artifício ou truque necessário, né? Ou seja, ali na película você pode fazer muito, e fotografias maravilhosas podem ser realizadas por meio de junção do real com o fictício, ou seja, você pode recortar ali uma imagem, colar com outra, no filme, né, onde você não tinha aquela digitalização, você tinha que recortar o filme para poder ir colando, e você tem aí uma sequência de 5 colagens, você tem 4 personagens e mais a paisagem lá fora. Então, isso foi feito em etapas, a paisagem foi feita primeiro, depois foi feita a fotografia do chefe da família que está de costas, sem ver a morte da filha, e você tem
uma matriarca, eu acho, ao lado esquerdo, depois pode ser uma irmã e a pessoa que está desfalecendo ali. Ele conseguiu recortar essas imagens e colar para fazer a revelação, né? Isso foi uma foto do Henry Piche Robson, em 1858. Então, agora a gente tem a outra versão de um movimento que é contrário ao movimento do pictorialismo, que é a fotossensio. A fotossensio, ao contrário do movimento anterior, ele é um movimento real. Você não manipula a imagem, você apenas registra e aquele registro fica sem manipulação, sem alteração de cores, sem alteração da imagem, não existe colagem, não existe montagem, é aquela imagem que foi tirada e ponto, né? Então, a gente vê o autorretrato em armadura do Frank Eugene, né, em 1800, que nasceu em 1865 e morreu em 1936. E aí a gente consegue visualizar a foto real, assim como essa paisagem, né? Essa paisagem do Eduard Steinchen. A câmera expressa, sem nenhuma ajuda, uma visão individual. O conteúdo emotivo reside na imagem em si. Não é permitida nenhuma manipulação ou combinação de negativos, ou seja, a foto não tem edição, a foto é o que há, é o que foi. Ela foi registrada naquela luz, naquele tempo, e não foi alterada as cores, não foi alterada o preto e branco, no caso. A resolução é essa, porque também não tinha como mudar, e é o momento que foi registrado, né? E aí nós temos mais um avanço, que é o lançamento da Leica, né, a tradução, a pronúncia laica, lê-se Leica, mas a pronúncia é laica. E aí tem um lançamento em 1924 dessa câmerazinha. Vamos ver como é que ela funcionava aqui nesse vídeo. Ali você tem um controle, tem um registro da imagem, tem o botão do diafragma, aí você tirou a foto, ali abre, ó, passou a foto, e você tem o diafragma rapidinho que abriu e fechou para a entrada de luz. Tem um foco manual ali, o diafragma. And that is what this little guy is. Vou pular essa parte em Fun inglês. fact. Vamos lá. Vem a famosa Leica. E agora nós vamos falar sobre a arte, né, as modalidades da arte na fotografia. Os movimentos artísticos que surgiram nesse período dessa história da fotografia. Então, depois do pós-guerra, você tem o dadaísmo, né, que o dadaísmo, na verdade, é a anti-arte, representa o caos. O dadaísmo seria um movimento de ruptura, um movimento transgressor, onde você tira, por exemplo, um vaso sanitário e põe numa galeria de arte, você tira um mictório e põe numa galeria de arte. Enfim, nós temos o surrealismo, que é a subversão do real, a desconstrução da ideia de real, do tempo. Você brinca com os movimentos, com a forma, você distorce, né? E, inclusive, o surrealismo, por ser uma versão de desconstrução do real, foi muito perseguida pelo nazismo, né? Aquele tipo de arte que não era uma arte certinha, que não era uma arte, digamos, correta, né, com aquela visão de hermética, era perseguida, porque era diferente. Então, o nazismo perseguia os diferentes, perseguia os artistas que pensavam de forma diversa, né? E aí veio o construtivismo, né, que é um alinhamento entre a arte e a técnica para uma reprodução industrial, uma reprodução em grande escala. Você tem aí a montagem, você usa no sentido de reproduzir aquele conteúdo. E o expressionismo, né, que é o harmônico, o místico, o celestial, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Aqui é uma imagem do construtivismo, né? E você também percebe que tem uma questão de montagem aí, né? Ele recortou o filme, o negativo para montar os aviões, para montar o tanque, para montar aqui nesse primeiro plano essa carreira de soldados, foi construído para reprodução, né? E aí nós temos uma imagem expressionista, né, que você mistura
Você trabalha muito com as expressões, com ideias meio surreal, né? Não totalmente, mas é uma mistura, né, expressionista. E aí vem o surrealismo, onde você brinca literalmente com a imagem. Você tem ali a Eu Gato, o It's Wanda. Hoje em dia você faz essa brincadeira com celular, né, com filtros. E aí você tem também o Impossível de Bayer, do Bayer de 1932, você tira uma parte do corpo. Isso na vida real não é dessa forma aí, não existe, né? Então você na arte você pode brincar com essa possibilidade. Bom, e saltando para encurtar, porque hoje estamos no século XXI, né? E aí nós temos aí a máquina fotográfica digital, nós temos um movimento que começou lá nos anos 90, que nós vamos ver agora, na década de 80. Quem não se lembra dessas máquinas tão icônicas, aqueles que têm mais de 40 anos devem lembrar, né? Então, eu me lembro que minha mãe me deu de presente uma câmera, essa daí da Agfa, a Pocket. Era muito interessante, era muito apaixonante fotografar, aquele botão laranja, essa cordinha, ainda me lembro da textura, e era muito interessante esse tipo de máquina. A gente tinha um filme ali dentro, né, que era 24 poses, poderia ter 36 também, e eu me lembro de muitas fotos tiradas por esta câmera. E quem não se lembra da Love, que era uma câmera descartável, você tinha um flash ali em cima também que era embutido, e você levava a máquina e recebia as fotos e trocava por outra. Comprava, perdão, e era descartável, não trocava, descarta, você tinha que comprar outra. E tinha a versão da Kodak também, que é essa mais abaixo, a câmera Kodak Instamatic, 101 fotos, eu acho. E tem a Olympus aí, que já é uma versão mais com flash embutido, acho que ela tem bateria, né? Então, você vê que houve um avanço muito significativo da década de 80 para cá. E aí o famoso filme Kodak, né? Quem se lembra do filme, hoje em dia não se trabalha com ele, apenas por hobby, mas não se faz produção mais com filme, né? Até no cinema também, eu acho que a Kodak faliu, não se produz mais o filme da Kodak, né? Bom, então nós temos o D de DSLR, foi a primeira câmera DSLR digital, que foi uma junção da Kodak, que lançou esse dispositivo embaixo da câmera, essa caixa grande aí, que era meio que um leitor da foto, e a foto ia para essa memória ali, né? Era muito limitado, mas foi o primeiro indício, foi um estudo que foi feito. Em 91, a Kodak lançou um sensor ajustável, a Nikon, de 35 milímetros. Deu origem, assim, à primeira DSLR. O sensor possuía 1.3 megapixel. Em 92, a DCS-200 surge com o sensor APS-C, ou seja, a Kodak ela não acreditou que poderia continuar com a digitalização, disse que não era importante, quis investir na continuidade dos filmes, que estava com seus filmes, enfim, perdeu o mercado, aos poucos foi saindo de linha, e hoje não se vende mais Kodak, né, infelizmente. Faliu a Kodak, né, e aí nós temos a Nikon, que prosperou muito, que hoje é uma das melhores câmeras digitais profissionais que nós temos. Bom, vamos passar para uma nova etapa, né? O que é criar? Vamos criar algo novo. A criação de algo novo, a inspiração, a palavra criatividade tem sua origem no termo criar, do latim creare, que significa dar a existência. Então, a máquina fotográfica, ela nos possibilita criar, posicionar, escolher o melhor ângulo, a melhor luz, a melhor posição, a melhor distância, as melhores cores que você quer enquadrar. Então, o trabalho com fotografia nada mais é do que um trabalho de criação, né? E aí você pode ter a escolha, a edição, você pode fazer a pós-produção dessa imagem, software, por exemplo, como Photoshop, né? No processo de criatividade, ele não aparece completamente do nada, isso é importante. Neste caso específico, o cérebro funciona como um músculo
e precisa ser alimentado e exercitado. A gente tem que movimentar com ideias, a gente tem que refletir, tem que buscar referências, né, ideias e práticas. Por exemplo, esse projeto que nós estamos, a Rede de Sustentabilidade, foi um projeto que surgiu de uma ideia que, em cima de uma referência que foram as redes sociais, né? A gente tem que ter uma referência. Qual foi a ideia? A ideia foi de criar um produto que divulgasse os produtores rurais da agricultura familiar, os negros, os índios, as pessoas do sertão, né, é, que tem essa produção agrícola e do país e do estado, enfim, e mostrasse ali, através de fotos, de imagens, seus produtos. E a ideia foi que fizesse esse portal que vai ao ar, né, que nós vamos disponibilizar para vocês. E essa foi uma ideia que, na prática, a gente mostrou que deu certo. A gente tem os inscritos, né, cadastrados, e o site vai ao ar breve, logo, logo. Então, a ideia, a referência é importante. Qual foi a nossa referência? As redes sociais, o Facebook, o Orkut, o Instagram, onde você consegue o acesso à página da pessoa, e ali você tem as fotos dos produtos, você tem vídeos, você tem o WhatsApp da pessoa, do produtor, e a pessoa vai acessar o produto através desse WhatsApp. A criação, ela não simplesmente acontece do nada, ela tem suas etapas, ela tem seu processo, ela tem um esquema de organização. Então, ela começa pela inspiração, né? Aí tem o gráficozinho que mostra muito bem. Você tem que ter uma inspiração na ideia, você tem que imaginar, tem que amadurecer, você tem que preparar essa ideia, essa inspiração, você tem que transformar num tempo, como se fosse ali numa incubadora, amadurecendo aquela ideia, até que se ilumina essa ideia, né? E você parte para delinear, para definir que ideia é essa, que ideia que você teve para colocar em prática. Daí você vai elaborar essa ideia, você vai realizar, vai verificar se deu certo para fazer a aplicação final. Isso em todos os processos, na fotografia, na arte do barro, no artesanato, na pintura, na música. É um processo de teste, de experimento, de vivência, de elaboração, de alquimia, de inspiração. Então, isso leva um tempo, né? Então, é interessante você criar com originalidade, criar com originalidade, né? Então, o que seria a originalidade? A originalidade não deve ser confundida com inédito, ou seja, coisa que nunca foi criada. Na verdade, é muito difícil você se deparar com algo que nunca foi criado. Tudo você tem uma referência, você copia e muda, você se posiciona com outra forma de pensamento, com outra forma de apresentação. Então, as referências no mundo estão aí exatamente para isso. É um museu que você visita, é uma galeria que você visita, é um livro que você lê, uma palavra que você aprende. Estamos em processo contínuo de aprendizado, né, de busca de pensamentos e de ideias. Então, essa originalidade não deve ser confundida com o inédito, mas compreendido como algo que é de origem, se relacionando diretamente com a inspiração, que como origem radical significa insuflar, insinuar algo intimamente para alguém. Eu tenho uma inspiração que vem de uma origem, essa origem pode ser do sertão, pode ser do mar, pode ser do fogo, da água, e a gente concebe a ideia e nada é completamente original, tudo depende da abordagem, da execução diferente. Nós somos diferentes, então, se cada um pegar a mesma ideia, cada um vai executá-la de uma forma diferente, cada um vai pensar de forma diferente, né, na elaboração. Então, para que isso aconteça, para que não só basta inspirar-se, você tem que ter uma pesquisa, né, o desenvolvimento de criação parte de um intenso trabalho de pesquisa, estudo, experimentações. É preciso compreender, é preciso conhecer aquilo que pretende retratar, imergir em um assunto, entrar nele até encontrar a linguagem adequada para a representação.
é muito ruim, fica muito vazio quando você parte para uma ideia, quer criar algo, e você não se aprofunda no tema, você não tem o conhecimento, você não tem algo a mais a dar, você não traz uma inovação, você não traz informações novas. Então, é preciso trazer algo novo, é preciso ser original, mas que tenha uma profundidade, que tenha um olhar a mais, que se aquilo foi feito, faça mais profundo ainda. Então, é interessante essa questão da originalidade da pesquisa, é importante a pesquisa. Por exemplo, vamos falar da água em Macururé. Sem pesquisar não pode, senão fica um discurso muito raso, fica um tema muito pobre, e é muito fácil cair no erro, é muito fácil cair no vazio, isso não é bom. Então, é importante quando você domina um assunto, quando tem propriedade sobre ele, daí você surge com ideias, com temas, com inquietações, com indagações, com perguntas novas sobre aquilo, e até achar novas formas de resolução de problemas, né? Então, é importante a pesquisa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui dessa questão. Digamos que eu tenha uma ideia de fazer fotos com pessoas negras, com rappers, e aí você tem um 50 Cent aí. Então, você vai no Google, tem várias maneiras de forma de pesquisar as imagens, você tem um primeiro plano, a foto do retrato, você tem a foto do corpo, você tem a foto com entrevistas, a foto com premiação, e, enfim, aí você parte dessa questão para buscar algo imaginário. Você começa a imaginar o que você pode fazer ali. Então, eu imagino que eu queria que a imagem do rosto flutuasse no meio da escuridão, né? Então, o que é que você vai achar? Você vai trabalhar como? Através do Photoshop, que é um programa que existe desde 1987. Você tira a foto e você vai trabalhar a foto no Photoshop, né? Então, nós temos aí mais de 30 anos de Photoshop, da primeira versão do Photoshop, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês um modelo do Photoshop, o que é o Photoshop. E aí você tem a imagem que eu falei, por exemplo, você quer transformar essa imagem, você quer fazer uma pós-produção, você separou 4 imagens com iluminação diferente, mas você percebe que a marca da camisa ali incomoda muito ao trabalho que você quer, né? Está chamando muita atenção, está disputando com o semblante dele. Então, aí você tem um resultado já com a pós-produção, né? Vamos conferir aqui. Então, você vê o resultado bruto, anterior a após, e depois quando você trabalha a imagem com Photoshop. Quando você retira as imagens, trabalha com a luz, né? Então, é bem interessante. Bom, está chegando o fim da nossa aula, mas antes da nossa aula, eu queria mostrar para você o que é o Photoshop, não é isso? Então, vamos mostrar aqui. Photoshop é esse programinha aqui, né, que ele não estou conseguindo abrir, mas pronto, ele vai abrir aqui. Hoje ele é online, você paga uma taxa por mês, né, uma média de 70 a 80 reais para você criar, por exemplo, eu vou abrir aqui uma arte que eu fiz, a água, do projeto da água, né? Estou conseguindo abrir, mas basicamente é esse programa aqui, que é o Photoshop, né? Você paga uma taxa para poder usar. E a mesma coisa do vídeo. Então, o que a gente pergunta hoje, perdão, a mesma coisa do vídeo porque tem um Premiere, né? É uma série de programas da Adobe que você consegue registrar as imagens, salvar as imagens no software e transformá-las, né? E diante desse todo esse avanço milenar, fica uma pergunta: o que virá? O que será da fotografia daqui a 500 anos? Será que poderemos nos transportar de um ponto a outro do planeta através de uma imagem? Será que teremos nós em imagem 3D em outro ponto do planeta, pensando, levando nossa palestra ao vivo?
Então, qual a tendência, né, um exercício que eu faço aqui com vocês, meus alunos aí, o que virá, né? Em relação a esse tipo de aula, a gente optou pela aula remota por conta da agressividade da pandemia e também pelo edital, né? A gente está trabalhando virtualmente, é uma oportunidade muito grande. Foi um prazer passar para vocês um pouco da história da fotografia. Nós teremos aula ainda de técnicas de composição, de como fotografar com celular, iluminação, cores, e a gente vai avançando aos poucos. Então, se você não assistiu, a gente vai estar disponibilizando, ao vivo, a gente vai estar disponibilizando essa aula no nosso portal, além dos grupos de WhatsApp nosso e do Facebook também. Então, as aulas estarão disponíveis para vocês aí fazerem essa formação, certo? Um abraço e vamos se preparar aqui para encerrar a nossa aula.